Olá! Hoje temos muitos coraçõezinhos aqui. Comemora-se então o Dia dos Namorados aqui no Brasil, dia 12 de junho. Então é muito amor aí que eu tenho para dar para vocês. Uma data tão gostosa que aquece nosso coração não podia passar em branco aqui no canal. Embora não seja um dia, de programação de vídeos aqui no canal, hoje eu fiz um especial para vocês. Eu vou falar de um dos meus casais favoritos da vida e que essa história já teve várias adaptações aí para o cinema. Quer saber de qual casal que eu estou falando? Então vem comigo! Roda a vinheta! Olá! Para celebrar então o amor, o Dia do Amor, nós vamos falar do Sr. Darcy e da Miss Elizabeth. Esse é o casal protagonista de Orgulho e Preconceito da grande escritora britânica Jane Austen. Nossa, gente, eu tenho verdadeira paixão por esse casal. E esse casal não é um casal comum de um romance qualquer da literatura. Esse casal, esse amor, ele foi construído aos poucos. E na verdade, esse amor, ele veio do ódio e da repulsa. Então eu tenho assim uma admiração muito grande pela forma como a Jane Austen foi construindo esse amor. Para quem não conhece essa história, só de eu falar essa premissa, de um amor que vem sendo construído depois de ódio de ambas as partes aí, pode parecer um tanto quanto clichê. Mas essa história tem muitas peculiaridades, tem coisas únicas, tem pitadas que eu assim me apaixonei por isso, pela história, da forma como foi contada, e não é um amor comum, não é uma história comum. Eu vou te mostrar o porquê que essa história, embora tenha uma premissa que possa parecer aí um grande clichê, é única e vale muito a pena ser lida. Então, esse livro aqui, Orgulho e Preconceito, ele vai apresentar a personagem principal, a Lizzie, que é a Miss Elizabeth Bennet. Ela é uma personagem única. Ela não é uma mulher comum ou uma mulher qualquer da época dela. Esse livro foi escrito em 1813, foi publicado em 1813. Então, imagine o que era ser mulher naquela época. Ser mulher hoje já é uma situação difícil, as mulheres têm que passar aí por barreiras diariamente mais difíceis de serem passadas aí por elas serem mulheres. Imagine você, uma mulher no início do século XIX. Mas antes de eu continuar contando essa história, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, já ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos. Combinado? Eu queria só deixar um grande abraço pro Adriano, que ele é o gestor aí da página de Facebook Literatopeia, que eu assim super admiro o trabalho, gosto muito do conteúdo. Eles compartilharam vídeos aqui do canal, então eu fico muito agradecida e digo que eu sou uma seguidora dessa página no Facebook. E vou deixar aqui no box de descrição para você que quiser acompanhar esse conteúdo, para você conhecer um pouquinho o trabalho deles, é muito bacana. Então vamos lá, que agora eu tô assim super animada para falar desse livro aqui, desse amorzinho da vida. Então vamos lá. Eu vou te mostrar agora que essa história aqui teria tudo para ser um grande clichê e depois eu vou te contar por que que não é. Imaginem só você, um protagonista, homem, rico, bonito e uma jovem pobre. Esse casal então se apaixona. O homem rico pela mulher que é aí de uma classe inferior, tida como inferior à classe dele. Esse amor, ele vem do ódio. Então, antes dele aflorar, existe um ódio, uma repulsa de ambas as partes. Eu ainda acho que Lizzie já se sentiu atraída desde o início e como era uma mulher muito... Na verdade, ela criticou
o Darcy ao longo dessa história de ser muito orgulhoso, mas ela também era muito orgulhosa, então ela não demonstrava isso. Mas eu acho que ela já tinha uma atração desde o início. E este amor que foi construído antes pelo ódio é o melhor estilo cão e gato que a gente conhece em várias histórias. E sim, um casal que pode viver feliz para sempre. Pensem só você, tudo isso que eu falei aqui agora pode formar um grande clichê de romance e de amor. Mas não. Por que essa história então foge a todos esses clichês? Vou te contar. Primeiro, pelos diálogos construídos brilhantemente aí por essa escritora Jane Austen. Esses diálogos, eles são carregados de ironia, de inteligência, são diálogos completamente diferentes de tudo que a gente está acostumado a ler aí dentro dos romances tradicionais. São diálogos que fazem a gente até dar algumas risadas. A Lizzie, ela é uma personagem que tem grandes sacadas e ela não escuta calada não. Ela sempre que ela escuta alguma coisa que não lhe agrada, ela responde à altura. Depois, essa é uma história carregada de crítica social que combate fortemente as hipocrisias daquele machismo daquela época, né? Era um machismo muito acentuado, onde as mulheres não tinham direito a nada e em cada detalhe, em cada traço dessa história, em cada diálogo, a gente mostra, a gente percebe, né, que Jane Austen tinha esse objetivo, mostrar pra gente esse absurdo que era vivido naquela época, com fortes críticas e acentuando ali a força da Lizzie. A mulher daquela época só lhe cabia um bom casamento. Ela não tinha direito a nada, não tinha direitos a direitos, né? Ela, para você ter uma ideia, naquela época existia uma lei em que a mulher não tinha direito a herdar a herança do próprio pai. Se o pai falece e a filha mulher não herda, né? Só o filho homem. No caso dessa história aqui, tem essa peculiaridade pelo seguinte: é uma família de pai, mãe, que eu vou falar mais adiante, e 5 filhas. Então, se o pai morre, as filhas estão na rua. Elas não têm direito a nada, entendeu? Isso justifica muita coisa que vai acontecer no decorrer dessa história que eu vou falar mais adiante. Agora imaginem vocês, a gente vê hoje em dia ainda, em pleno 2019, em pleno século XXI, as mulheres sofrendo pelo machismo cotidiano, rotineiro, que existe aí a toda hora na esquina. Imagine o que era viver em 1813, né? As mulheres eram, a elas só lhe cabia o casamento mesmo, né? Então era uma situação em que elas precisavam ver um bom partido e casar. Só que Lizzie, o grande bacana dessa história é que Lizzie, essa personagem principal, ela não se importava de acabar a vida como uma solteirona, né? Como a gente diria hoje, a gente não, mas as pessoas dizem hoje assim, ficou pra titia. Ela não se importava com isso, ela não se importava em casar, né? Ela queria, na verdade, casar por amor. Ela não queria fazer um casamento por conveniência. Isso é o grande barato dessa personagem. E isso que eu estou falando agora leva então ao terceiro ponto que eu queria destacar, porque esse livro não é um grande clichê. É justamente pela personagem Lizzie. Na verdade, a história começa muito em torno da personagem Jane, que é a irmã mais velha dessa família. Só que a gente vai ver que Lizzie, na verdade, é a grande personagem dessa história, né? É a principal, a protagonista, e ela é sim uma feminista. Obviamente, essa nomenclatura não existia na época, mas todas as características dela dão indícios de que ela foi uma mulher feminista, muito à frente de seu tempo. Não aceitava ouvir as coisas que lhe atingiam calada, né? Então ela sempre se postava como uma mulher que não ia escutar as coisas que não lhe agradavam.
inclusive tem várias cenas aí do livro, tem cenas, a primeira cena, uma das primeiras cenas ali do Sr. Darcy, né, que num baile, eu vou falar até mais adiante desse baile, mas num baile ele falou que Lizzie era tolerável, querendo dizer sobre a beleza física. E ela escutou e não deixou barato. Agora você imagine essa personagem feminista à frente do tempo dela em 1813. Isso era de extrema rebeldia, né? E uma mulher não casar naquela época, ficar solteira naquela época, era uma verdadeira catástrofe, justamente por tudo isso que eu falei, justamente porque as mulheres não tinham direito a nada. Então elas precisavam ter uma bengala ali como marido para se sustentar, para sobreviver. Elas não tinham nada, elas não tinham direito nem a herança, nem a herdar nada dos pais. Então, e esse era o destino normal, aceitável, né, de uma mulher. Era casar. Bom, eu adiantei um pouquinho dessa família para vocês, mas agora eu vou falar certinho. Essa família, né, que conta essa história aqui, é de pai, o Sr. Bennet, mãe, a Sra. Bennet, e 5 filhas. Jane é a mais velha e Lizzie é a segunda ali mais velha. Essas duas, elas são muito, muito amigas, a gente vê aí ao longo da história, toda a trajetória delas, de cumplicidade, e é muito, muito bacana de ver essa construção, essa amizade entre as irmãs. A grande protagonista é a Lizzie e o Sr. Darcy. E como que isso aconteceu? Como que esse encontro se deu? Na verdade, o encontro aconteceu justamente porque a Sra. Bennet era uma mãe que queria casar as filhas a qualquer custo, a qualquer preço. Era assim, quase que desesperador ver como aquela senhora buscava um bom casamento para as filhas e colocava as filhas ali quase que numa bandeja à disposição dos pretendentes. Só que você levando em consideração que as mulheres não tinham direito a nada, é justificável, assim, se a gente for parar para pensar, se a gente for exercer ali a empatia, se colocar mesmo no lugar dessa mãe. Essa mãe estava desesperada, porque ela não queria, ela não... Pense, se o Sr. Bennet morre, as filhas estão na rua, aquela casa, ela vai para o parente homem mais próximo do Sr. Bennet, e isso era um primo distante. Então, ela estava desesperada, porque ela queria promover a sobrevivência das filhas, entendeu? Então, assim, muita gente critica muito essa mãe, mas eu entendi, né, o que ela estava fazendo, como ela estava fazendo, o que ela queria fazer. Eu consegui entender a situação dela. Ela vivia a época dela, que é 1813, num lugar em que as mulheres não tinham direito a nada. Então ela estava protegendo as filhas, porque ela achava que o melhor, né, nessa situação e nesse contexto que eu estou dizendo, ela achava que o melhor era um bom casamento, um casamento por conveniência. Vocês conseguiram entender um pouquinho a situação da Sra. Bennet? Então, assim, eu não consegui julgá-la. Na verdade, eu adorei essa personagem, achei ela engraçada. As coisas que ela faz, nossa, assim, é desesperador. Se eu fosse a filha, eu ia ficar revoltada. Mas a gente consegue entender justamente pela situação, como o contexto é colocado pra gente, né? Isso é uma grande crítica também, né? Isso é uma grande crítica da Jane Austen. Então, nessa busca por esse bom partido aí para as filhas dela, na verdade, elas ficam sabendo a chegada de um grande, né, uma grande promessa, um bom partido aí para as filhas, que seria o Sr. Bentley. Nossa, ele é um fofo, assim, sabe? Ele é um homem rico, né? Tem uma classe social bem acima das filhas dela, né, da Sra. Bennet. E elas ficam sabendo que ele está chegando na cidade e já tratam logo de fazer os conchavos ali para eles encontrarem. Só um adendo aqui que eu achei super engraçado, é que lá era assim, quando você vai descrever um bom partido, elas logo falavam assim,
ele ganha não sei quantos mil por ano, 1.000 libras por ano. Então o senhor Bentley, ele na verdade, eu acho, se não me engano, ganhava 4 ou 5 mil libras por ano. Então isso era uma grande coisa e elas estavam assim ansiosas para conhecer esse bom partido. Houve então um baile nessa cidade e como essa sociedade daquela época gostava de bailar. Menos uma pessoa, mas que eu vou dizer mais adiante. Então houve esse baile e elas, né, foram a esse baile, foram convidadas a esse baile. Eu não sei direito, não me lembro como que aconteceu esse convite ou se elas estavam organizando por ser ali da cidade. Bom, houve esse baile e foram as 5 filhas para conhecer esse bom partido. E, para surpresa de todo mundo, ele não estava sozinho, ele estava acompanhado de seu grande amigo, o Sr. Darcy. Nesse primeiro baile, então, a gente viu que o Bentley, ele se encantou por Jane. Foi a única que ele dançou 2 vezes. Então, mostrou ali que os dois se encantaram um pelo outro. E Jane era a mais bonita das 5. Inclusive, era a mais bonita de todas ali que estavam naquele baile. E o Sr. Darcy, ele simplesmente se absteve, ele não estava querendo dançar, não estava querendo bailar. Lembra aquela pessoa que eu falei que não gostava de bailar? Bom, ele demonstrou ali que não queria bailar, não queria dançar com ninguém e ficou na dele. E mostrou para as outras pessoas ser uma pessoa extremamente arrogante, né? Grosseiro. Inclusive, eu até falei isso mais cedo, nesse baile, foi justamente nesse baile que ele, em conversa ali com o Bentley falando que estava cheio de moças bonitas e tal, e falou da Lizzie, e ele falou que Lizzie era apenas tolerável. E a Lizzie estava do lado e escutou, e não deixou barato. Ela, na verdade, o que eu gostei dela é justamente a forma como ela se coloca e os diálogos onde a Lizzie está inserida ali, esses diálogos são maravilhosos. Mas então, esse contato da Lizzie com o Sr. Darcy, na verdade, ele já começou cão e gato, né? Já começou de forma arisca, já começou de uma forma em que foi nutrindo aí um sentimento de desprezo, tanto dele quanto dela. Eu tive a impressão de que ela teve uma simpatia inicial e que isso foi sendo construído também ao longo da história, mesmo ela falando que ele era orgulhoso, que ele era grosseiro, arrogante, eu tava sentindo que aquilo estava sendo nutrido ali dentro dela, na verdade uma espécie de admiração. Bom, eu não vou falar muito mais dessa história, né, porque aí daí em diante é que a história vai se desenvolver e que esse amor vai sendo construído. A forma como ele vai sendo construído é interessante da gente ler no livro. Então eu vou falar um pouquinho do título. Na verdade, o título Orgulho e Preconceito, esses 2 valores, eles são muito acentuados ali, né, principalmente entre esses 2 personagens. Na verdade, quer dizer que orgulho seria o Sr. Darcy e o preconceito seria a Lizzie, mas eles vão alternando ali ao longo dessa história e a gente vai entendendo a personalidade de cada um e vai compreendendo as coisas, sabe? Então, assim, essa primeira impressão que a gente tem do Sr. Darcy, ao longo da história, isso tudo vai sendo construído e modulado pra gente entender esse tipo de comportamento dele. E Lizzie também, ela se descobre muito preconceituosa até em relação ao Sr. Darcy. Ela já colocou uma barreira inicial por ele, talvez, né, por ele ser uma pessoa rica e de uma classe social mais elevada que a dela, talvez ela já tenha colocado uma barreira ali, já tenha se colocado na defensiva. E tudo que ela escutava dele, ela ia absorvendo e acreditando que ele de fato era uma pessoa extremamente arrogante, né, extremamente grosseira. Ele teve alguns erros, sim, mas a gente vai entendendo a personalidade dele, vai entendendo como a gente foi levada a acreditar numa coisa que na verdade era outra. Então, esse é o bacana também da história, a gente entender esses 2 valores passeando aí pelo universo desses 2 personagens, ora com o Sr. Darcy, ora com a Lizzie, e a gente vê como a personalidade de cada um também levou
a uma situação, né? Bom, gente, eu não posso falar muito mais dessa história, só posso dizer, ó, caiu aqui, só posso dizer que eu amei, que eu adorei os diálogos. Minha personagem favorita tá na cara, né, a Lizzie. Gostei muito da mãe dela, acho engraçada, achei os diálogos engraçados. O pai é um fofo, o pai também, assim, tem momentos que dá vontade de carregar ele no colo, ele é muito legal. As irmãs, eu gostei da Jane, da relação ali, tem outras que também são engraçadas, é legal de ver os diálogos com elas. Eu acho que a Lígia, que é uma personagem super engraçada também. Então, assim, eu gostei muito da construção dos personagens e acho que vale muito a pena você conhecer essa história se você já não conhece. O Sr. Darcy aí, ele me conquistou também como personagem. Eu achei, desde o início eu via, embora ele tinha essa aparência durona e tal, eu via alguns traços dele que poderiam me mostrar uma outra característica que não a arrogância. Então, assim, ele foi também, essa construção dele ao longo da história também foi muito bacana de ver, esse crescimento dele e o desfecho maravilhoso. Então, assim, é um livro que eu super indico, é um clássico, como eu disse, e super indico que você leia. Aliás, deixa aqui nos comentários se você leu esse livro e quais foram as suas impressões, principalmente dos personagens. O que vocês acharam de Lizzie, do Sr. Darcy, dos pais dele. Deixa aqui nos comentários que eu quero ler. Quero saber se você teve as mesmas impressões que eu tive, tá bom? Certamente esse aqui é um romance completamente fora dos padrões, né? Pode parecer um grande clichê quando a gente fala das premissas dele, mas ele trata de questões profundas, questões enraizadas, com a ironia, com a sátira, né, com os diálogos construídos da Jane Austen. Não é uma coisa assim escancarada, é uma coisa que você lê e vai percebendo as pitadas disso ao longo da história. Então é uma história diferente, né, uma história super bacana e que vale muito a pena ser lida. Bom, gente, se vocês gostaram desse vídeo, eu espero que vocês deixem aqui o like de vocês. Eu fiz com muito carinho, principalmente por esse dia, né, Dia dos Namorados. Eu queria trazer pra cá um casal que eu gosto muito, né. Então eu trouxe o Orgulho e Preconceito. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, vão me ajudar a fazer esse canal crescer. Combinado? Eu vou deixar aqui no link, no box de descrição, o link para compra desse livro. Eu comprei ele num box maravilhoso, é da editora Nova Fronteira. Foi até numa promoção da Amazon que eu comprei, que veio junto o Emma e o Razão e Acessibilidade e o Orgulho e Preconceito. Então, assim, é um livraço. A obra dela, como um todo, é uma obra maravilhosa. Vou deixar aqui no box de descrição para vocês que quiserem adquirir. Lembrando que vocês adquirindo por esse link, esse livro ou qualquer outro, é uma forma que vocês têm de ajudar o canal, tá? Vocês não pagam nada mais por isso, mas uma comissão vem aqui pro canal. Combinado? Muito obrigada, e a mensagem que eu quero finalizar é que se tenha muito amor. Independente se é amor de namorado, amor de marido e mulher, amor. Vamos amar mais as pessoas, né? De uma forma geral, que tá faltando um pouquinho de amor nesse mundo. Um beijo e até o próximo vídeo.